Você tem falado com o Pai, tem ouvido a sua voz? Isso tem feito parte da sua vida no teu cotidiano? Vamos falar um pouquinho de escutar a voz do Pai nessa homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, que bom estar mais uma vez com vocês. Estamos chegando aí nas vésperas justamente do Natal. Então é ótimo ter a tua presença e podermos partilhar juntos o Evangelho de hoje. Quero pegar com você o Evangelho em São Lucas, capítulo 1, do versículo 57 ao 66. A palavra diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser a este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Olha que coisa extraordinária. A mão do Senhor estava com ele. Mas eu queria que vocês pudessem entrar numa coisa muito simples, mas muito profunda que aconteceu aqui. Vocês sabem que quando a mãe está ali com aquela criança no útero, ela sente já tudo aquilo que a mãe passa, que a mãe vive, aquilo transborda para a criança. E a criança também é capaz de reconhecer sinais que vêm externos. E aí, quando você se aproxima a voz do Pai, é muito interessante porque parece que a criança já começa a reconhecer aquela voz de autoridade, aquela voz afetiva, aquela voz de relacionamento com ele. Ele é capaz de sentir muitas vezes o toque. A impressão que nós temos é quando nós tocamos então sobre a barriga de alguém grávida, que aquela criança pode sentir aquele carinho, aquele toque. Sem dúvida, tudo isso chega àquela criança. Agora imaginem vocês esse mistério da qual João foi colocado. Vocês imaginem que João não ouviu a voz do Pai. Ele não conseguia ouvir a voz do Pai porque esse Pai tinha silenciado diante da falta de fé. João então não percebe a voz do Pai. Então como era o relacionamento de João com o Pai? Provavelmente Zacarias realizou com ele um relacionamento afetivo, de toque. Provavelmente a mãe dizia: aqui está o teu pai está aqui, essas mãos do teu pai. E ele começa a sentir as mãos do pai que encosta ali naquela barriga. Provavelmente ele reconhecia o pai pelo toque, pelo tato que o pai então exercia naquela barriga, e ele podia então assimilar. Isso é muito interessante porque aquele homem que não ouviu a voz do seu pai é chamado a ser a voz do Pai. Olha, ele perde de ouvir a voz do Pai aqui para ouvir a voz do Pai lá, de tal forma que o Pai do céu, ele se torna esta voz. Que autoridade, que graça. Já pensou você escolhido para ser esta voz do Pai, mas ao mesmo tempo você não pode escutá-lo? E aí eu quero entrar numa realidade espiritual que muitas pessoas enfrentam quando nós não conseguimos escutar a voz do Pai. Quando nós não temos aquelas locuções interiores, quando aquela voz não vem aparente e nós então precisamos sentir o Pai pelo toque. Precisamos sentir o Pai que está perto de nós por aquilo que Ele faz, deixar-se tocar. Ou Ele nos toca, melhor dizendo. E Ele nos toca como, Padre? Ele nos toca com os acontecimentos, com a vida que está em volta. E de repente você começa a reconhecer
pegando, apalpando, refletindo, porque o refletir a vida, o refletir os acontecimentos faz com que a gente tenha as coisas mais na nossa mão, no sentido bom, no sentido de sentir, no sentido de ser sensível a essa realidade. Se você então se torna sensível a essa realidade, pode então sentir esta realidade justamente do Pai que toca você, começamos então a viver uma vida tal como o João vai profetizar para nós, como ele vai ser um profeta, não pela voz, mas agora pela própria vida. Um profeta na qual, sentindo a voz do Pai, pelas mãos, pelo toque, se torna ele então a voz do Pai. Entende o que Deus quer de nós? Por isso, quando a voz do Pai some, quando nós não conseguimos ouvir esta voz, fica este convite. Este convite é sentir o Pai que nos toca então de uma maneira muito diferente. Eu quero pedir a Deus que agora, nesses dias que vão precedendo o Natal, você possa se deixar tocar pelas mãos do Pai. E se você deixar se tocar pelas mãos do Pai, o Pai te moldará. O Pai falará contigo e você se tornará então a própria palavra do Pai. Que Deus te ilumine. Não se esqueçam de se inscrever. Temos todos os dias esse encontro neste canal. Deus seja louvado na sua vida. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.